Minha filha é meu vício, faz sentido. Amar como nunca havia tido, amado a outro alguém. Cuidar como nunca havia cuidado de outro alguém. Hoje eu sou paciente como nunca havia sido um dia com outro alguém. Me faz bem, o teu sorriso, o teu choro tem mais valor que 1 quilo de ouro. Me faz bem, o teu sorriso, o teu choro tem mais valor que 1 quilo de ouro. Do ontem banho, a troca de fralda, do arroz, feijão, sem se esquecer daquela verdura amassada, a mente armada, de sabedoria é o que eu peço todos os dias, pois sei que minha princesa, ela será rainha um dia. Até lá eu prometo, dar-te-ei o melhor de mim, para ser o pai que eu nunca tive, mas sei que sou. Felicidade das águas, sob o olhar com afeto. Essa poesia se chama Felicidade das Águas. É uma poesia que eu escrevi para minha filha. Está contida no capítulo Paternidade Afrocentrada do livro A Poesia e o Alimento para quem tem fome de conhecimento. Meu nome é Hilton Santos Santana Júnior, eu tenho 25 anos. A minha influência com a biblioteca, na verdade, ela começa um pouco antes da pandemia, né? Primeiro, conhecendo as meninas Vitória e Ruane, através do Sarau do Jaca, da qual faço parte, que é um coletivo de jovens em prol da arte preta dentro da comunidade de Cajazeiras. E foi o primeiro contato que eu tive com as meninas ligada à rede de bibliotecas comunitárias, né? E no lançamento do meu livro, inclusive, lá durante o Sarau do Jaca. E a partir daí foi criado um elo para diversas outras atividades que ocorreram de forma remota. A gente teve encontros através dos aplicativos Zooms para debater sobre paternidade afrocentrada, que é uma das temáticas que eu trago na minha escrita também. Um pouco sobre masculinidade preta, masculinidade afetiva, né? E responsabilidade afetiva, que é também uma das minhas linhas de escritas também. E em outro momento a gente já teve também a relação de compra e venda desses livros, né? Para poder estar doando aos alunos que faziam parte do projeto da biblioteca, das bibliotecas comunitárias, né? Então, eu acho que essa atividade aqui é a terceira atividade ou é a quarta atividade que eu já faço relacionada à biblioteca comunitária em Salvador, né? Todo esse contexto surgiu a partir da pandemia também, que foi esse apoio foi muito importante, na verdade, né? A partir da pandemia, tendo em vista que a maioria das atividades culturais, principalmente voltadas à literatura, sobretudo a literatura preta, que tem um recorte racial dentro dela, né? Ela se evadiu. Então a biblioteca, né? As bibliotecas, elas possibilitaram a potencialização dessas diversas narrativas das periferias, não só de Salvador, na verdade, né? E assim, eu sempre escrevi sobre as minhas inquietações, mas talvez eu nunca tivesse uma possibilidade de externalizar, né, de forma mais ampla. Em 2011, 2010 eu comecei um contato mais profissional com o teatro, né? E aí onde eu me possibilitei a estar adentrando mais ainda na arte e a me possibilitar a me sensibilizar cada vez mais pelas diversas possibilidades que há na arte. E eu comecei a trazer mais ainda a minha escrita, né? Era um momento que eu escrevia mais ainda, que eu estava mais proativo também, nesse sentido de entender que, além da atuação, a escrita ela faz parte de mim enquanto ser, né? Enquanto pessoa. Então, em 2014, a partir do Resistência Poética, que é um coletivo da qual eu comecei a trazer a nomenclatura de poeta também, né? Para a minha carreira enquanto artista. E aí eu comecei a externalizar as minhas escritas, a ganhar dinheiro com elas também, a valorizar-me mais um pouco enquanto escritor também, né? Entender qual era a minha necessidade enquanto artista, o que é que eu queria propor para a sociedade com a minha escrita, né? E aí a importância da escrita para mim, porque eu acredito que através da poesia preta, e eu nomeio a minha poesia como poesia preta, não poesia marginal, mas a poesia preta é marginalizada por ser preta, numa perspectiva de leitura da estrutura racial que é o Brasil. A minha poesia ela é preta e é libertadora exatamente porque ela vem trazer um anseio no povo preto de retorno à identidade, sabe? É simplesmente a gente resgatar quem somos, entender quem somos de fato e a partir disso trazer uma revalorização. Por exemplo, eu sou um jovem de 25 anos que sou pai de uma criança de 5 anos de idade. Né? Eu fui pai com 19 anos. Mas a sociedade nunca me leu como um pai responsável. Mas eu sempre fui um pai responsável, sabe? Eu nunca tive um pai presente e hoje eu sou o pai que eu nunca tive e eu falo isso na minha poesia, sabe? Então é um pouco disso, né? Um pouco de como é que eu vou utilizar a minha arte
para propor, não só para a sociedade, né, sobretudo para nós jovens pretos também, que a gente pode sim, deve sim, sair dessa bolha, né, que o racismo, o machismo, o patriarcado, né, nos impõe o tempo todo, e criar as possibilidades de ser quem de fato nós queremos ser, de ser de fato quem nós somos, sabe? Então acho que a poesia é de fato esse elo de liberdade e de dar voz e vez à juventude que por séculos, que é 5 séculos, né, 500 anos, né, foi silenciada e ceifada nesse país. Então, esse livro, A Poesia é o Alimento para Quem Tem Fome de Conhecimento, é o meu primeiro livro, né? Eu comecei a escrever ele em 2019. Na real, eu já estava com anseio de escrever ele desde 2015, quando eu comecei a externalizar as minhas poesias. Só que eu pensei, poxa, quem sou eu, né? Quem sou eu para estar, cheguei agora há um ano na literatura e querer fazer um livro, querer botar minhas inquietações, quem é que vai querer ler, né? E aí eu busquei caminhar um pouco, busquei colocar minhas poesias em antologias, né? Tem algumas poesias em antologias nacionais também, como a antologia Jovem Afro, do Quilombo Hoje, a editora Trevo também, Poesia Agora, e algumas outras poesias, como o Sarau da Onça também. Eu tenho 10 publicações em antologias nacionais antes de fazer esse livro, né? E esse livro é essa inquietação exatamente de externalizar esse lado positivo que há no jovem homem preto, sabe? Pai de família. Então é propor, de fato, uma perspectiva de revalorização sobre o nosso corpo. Eu falo sobre paternidade afrocentrada. Né? Eu tenho um pai que, graças a Deus, é vivo, mas infelizmente meu pai não foi presente. Né? Meu pai, infelizmente, foi submetido a uma perspectiva de violência e em algum momento também reproduziu isso. Né? Então eu falo desse lugar de saber reconhecer isso, não jogar essa culpa para ele, mas também propor, dentro das minhas possibilidades, uma revalorização disso, uma melhora, né? Para que a próxima geração possa entender e vivenciar de fato o que é a paternidade. Porque quando eu observo na minha família, grande parte dos pais, eles não presenciaram a família. Eles não estão presentes. É sempre, o pai de fulano não registrou, o pai de ciclano abandonou, o outro era alcoólatra. Então, as famílias pretas ao longo da história, da construção da sociedade brasileira, elas não tiveram os pais vivenciando a família. Foi cruel para as mulheres criarem seus filhos, mas elas tiveram o amor e o afeto dessas crianças. Os homens estão abandonados, estão vivendo sozinhos, nas drogas, no álcool, na violência cotidiana. E digo assim, eu costumo dizer que o homem preto ele paga o preço pelo patriarcado. A gente não tem privilégio algum sobre o patriarcado. A gente tem algumas passibilidades, isso é lógico, sobre as mulheres pretas. Mas nós pagamos o preço pelo patriarcado. Eu estava penteando o cabelo de minha filha e ela pediu para maquiá-la, eu comecei a maquiá-la e eu caí dentro de mim o quanto aquilo era importante, sabe? O quanto era único o momento que eu estava tendo com a minha filha, vendo ela crescer, cuidando dela, ela querendo ser cuidada por mim, sabe? E eu percebo que em alguns momentos eu não vivi isso com meu pai. Isso me dói, sabe? Mas me deixa feliz por estar vivendo aquilo. E esse livro ele vem falar sobre isso, né? Sobre esse lugar de fala do homem preto numa perspectiva positiva. Né? Porque nós não somos só violência, nós não somos só hipersexualização, né? A gente não se resume apenas ao órgão genital, né? Muito menos ao universo das drogas e da criminalidade, né? Apesar de ser incessantemente empurrado para isso, apesar de ser incessantemente violentado e marginalizado pela sociedade, apesar de ser incessantemente hipersexualizado pela sociedade, a gente tem uma vida de produtividade, de qualidade totalmente positiva. Talvez a sociedade não enxergue isso. E muitas vezes, a grande maioria não enxerga esse lado positivo também, sabe? Mas existe. E essa literatura, essa poesia, sobretudo esse livro, vem falar sobre isso, sabe? Bom, olá, me chamo Jucinalva de Lima Neri Marques, tenho 38 anos, sou da Biblioteca Comunitária Novo Amanhecer, que fica aqui no bairro da São Martins. Conheci a biblioteca através da irmã Marivalda, que me apresentou desde 2013. Estou aqui na função de mediadora e coordenadora também desse espaço. Não sabia nada sobre o que era a biblioteca comunitária, mas nas formações que tivemos com o Instituto CIA, fui me aprimorando, né? Nas formações, aprendendo cada vez mais como catalogava, quais eram os gêneros. E aí isso fez eu me tornar
amante da literatura cada vez mais, porque antes a gente não sabia, né? A gente não gostava muito de ler porque era trabalho de escola, lia por obrigação. E hoje eu não leio por obrigação, hoje eu leio por prazer, né? Porque ler me encanta, me envolve. E é isso que eu quero também passar para meus leitores aqui da biblioteca. Eu me tornei mediadora de leitura nessas formações que a gente teve com o Instituto CIA, né? A gente teve formação para saber como mediar. A gente media com livro, sempre com o livro da mão, né? A mediação eu me tornei mediadora nesse processo de formações. E aí me encantei por esse espaço e por essa história, né? Essa trajetória de mediar. A história que marcou minha vida aqui na biblioteca foi A Casa Sonolenta. Porque chegava um menino aqui na biblioteca, ele não sabia ler, e aí ele pegava esse livro, ficava folheando, e ficava lá no canto. E aí um certo dia eu encostei nele e perguntei: quer que eu leia para você essa história? Aí ele fez: tia, eu não sei ler. Eu falei: você sabe ler sim, você está lendo as imagens, então você está transmitindo o que você sente nessa leitura de imagem, isso também é ler. E aí eu comecei a contar a história para ele, ele foi se emocionando, eu me emocionando também junto com ele. E aí essa história, todo lugar que eu vou eu conto, porque foi muito marcante para mim, e hoje ele aprendeu a ler através dessa história, né? Então essa história me marca super por desse desenrolar, né? Dessa trajetória de ele aprender a ler, a gostar dessa história através de mim, através da minha mediação para ele. A mediação para mim não é ler com o outro, é ler para o outro, né? Eu acho que é isso que que envolve, né? Que encanta, que eu acho que quando a gente está lendo com o outro, transmite mais, a gente aprende mais, né? A gente desenvolve mais. Então essa interpretação de leitura com o outro é mais aconchegante, porque eu ficar lendo, acho que até fica meio chato. Mas ler para o outro é super valioso, né? É super interessante. Eu acho que interage mais. Eu acho que vai além porque nos envolve, né? Nos emociona. É um carinho, vai muito além da obrigação de só ler, né? Não é uma educação formal. Ela deve ser descontraída, a leitura deve ser descontraída, prazerosa, né? Eu acho que a mediação para mim é isso. A gente trabalha mais com o público infantil e adolescente. O adulto é meio assim, mas o nosso foco mesmo é a juventude e as crianças. E nossos gêneros aqui literários são contemporâneo, africano, indígenas, poesias, literatura estrangeira, literatura baiana, né? Escritas baianas, crônicas, teatro. A gente tem um pouquinho de tudo aqui na biblioteca. Bom, aqui na biblioteca a gente também faz oficinas de escrita criativa, né? E aí, uns 3 meses atrás, a gente fez uma formação com mulheres da comunidade e nisso resultou em um sarau. Então, apareceu várias escritas, né? Então, isso eu também acho que é um incentivo que nossa biblioteca tem, né? De formar também novos leitores e potenciais na escrita de poesia. E aí está lá também, eu acho que sim, nossa biblioteca tem esse potencial de desenvolver essa curiosidade de se tornar escritores e escritoras. Eu acho que aqui também na comunidade a gente dá essa possibilidade de formar leitor, mediador, escritor, né? Porque a gente também é um espaço cultural, a gente está aberto para esse mundo. Então eu acho que nossa biblioteca tem essa abertura, né? De transformar a realidade da favela, né? Porque a gente fala que é favela, então acho que a biblioteca é esse espaço para alimentar esse mundo, né? Esse mundo aí só de violência não. Na favela também tem pessoas que lê. Na favela tem cultura, tem hip hop, tem escritor, tem o que quiser ser. Na favela não é só tiroteio, não é só morte. Na favela tem cultura, tem arte. E em nosso espaço favorece isso. Olá, meu nome é Iago Carvalho dos Santos, tenho 19 anos. Comecei na Biblioteca Comunitária Sandra Martini desde pequeno, desde criança, né? Quando eu estava na instituição das Irmãs Franciscanas da Imaculada, que era na creche. E passei a conhecer a biblioteca, né, através das irmãs, né? Que elas inauguraram a Biblioteca Sandra Martins, né, em 2010.
E foi uma surpresa para vários estudantes, né, que era instalado na unidade escolar. E eles resolveram, né, botar uma biblioteca dentro da escola, né? E daí foi uma felicidade tremenda para todos os estudantes da escola, né, ter uma biblioteca dentro, né? Então eu nunca esperei fazer parte de uma biblioteca, né, da onde eu estudava. E nisso a biblioteca foi inaugurada, né? A gente acabou, né, conhecendo a nova biblioteca, né, que ficava na parte externa da escola. E dali a biblioteca, né, foi começando a trabalhar, né, com projetos, né, com os meninos. E nesse projeto, né, era ajudar a gente a ler, a escrever, a aprender novas teorias. E também aprender a saber sobre histórias, né, que era uma coisa mais incrível, né, da biblioteca. Para mim foi uma honra poder fazer parte da biblioteca, porque fez parte da minha história, né, de criança para adolescência, e até hoje eu permaneço na biblioteca Sandra Martins, né, já faz uns 12 anos mais ou menos. E tem outros adolescentes também que também fazem parte dessa linha, né, de história. A biblioteca também teve como dever, né, de ajudar os adolescentes a ler e a escrever, né? Então, um desses adolescentes hoje ingressaram, né, para o mundo, né, com outros trabalhando em culturas, outros trabalhando em mercados de trabalho, outros trabalhando em shoppings, e enfim. E a minha convivência com a biblioteca foi muito importante, né, porque eu aprendi muita coisa, né, com a biblioteca. E também foi uma honra poder participar de seminários, né, da biblioteca, que também sempre teve, eu sempre estava presente. Também já fiz algumas apresentações para o seminário, né, da rede de bibliotecas. E também faço parte de 3 bibliotecas comunitárias de Salvador, que é a Biblioteca Tia Jana, a Biblioteca Condor Literário, e essa que também faço parte, que é a Biblioteca Sandra Martini, né? Tiveram outras pessoas também dentro da biblioteca que já trabalharam, né, em outras bibliotecas e que, enfim, tiveram essa possibilidade de criar outra biblioteca em outras localidades, né, que é a Condor Literária e a Biblioteca Tia Jana, que eu também faço parte, né? E para mim é uma honra poder fazer parte desse trabalho, desse grande projeto e permanecer nele até hoje, né? É muito importante o que eu aprendi com a biblioteca, né, de lá até aqui. E a biblioteca só veio a crescer, né? De tudo que a biblioteca já passou, né? A Biblioteca Sandra Martins passou por muitas aventuras, por muitas coisas que, de fato, ela ia passar, né? E foi uma honra estar dentro dela, de participar dela, conhecer a história dela, né? Porque por trás disso tudo, a Biblioteca Sandra Martins tem uma história para contar, né? Então, a Biblioteca Sandra Martins, né, foi idealizada por uma italiana, né, que mora na Itália, que se chama Sandra, né? Ela que deu este nome para a biblioteca, né? Ela trouxe essa biblioteca para o espaço das Irmãs Franciscanas. E nisso ficou, né, acolhendo a comunidade, acolhendo também os adolescentes que moram ao redor. E a biblioteca também passou a se deslocalizar por várias vezes de locais, né? Porque ela precisou, né, sair de um ambiente para outro. E hoje a biblioteca está mantida em um espaço, né, que é dada pelas Irmãs Franciscanas, né? E a minha experiência com ela foi muito importante, né? Também, além de ganhar vários livros, né, ganhar alguns prêmios da biblioteca como leitor do ano, né, que foi muito importante para mim. Ganhei 5 vezes como um leitor do ano, né? E eu fico muito feliz. E eu poder estar dentro da Biblioteca Sandra Martins é uma honra tremenda. Eu fico muito feliz, né, de poder fazer parte. Ela me ajudou muito também na minha carreira, né? E eu fico muito feliz, muito, muito. Eu fico muito honrado de poder fazer parte desse trabalho. E a Biblioteca Sandra Martins me deu luz, me deu caminho, me deu possibilidade de seguir os meus caminhos, né? Porque a leitura, ela me empurrou para o mundo da cultura, né? Porque a leitura é uma cultura também, faz parte também disso. E eu fico muito feliz de poder estar, né, conectado com a rede de bibliotecas,
né? Quero muito agradecer também, né, as redes de bibliotecas, né, de Salvador e também de todo o país, né, que estão abrindo vidas, né, para outras pessoas, né? O quanto o livro importa, né? O quanto a história importa para todos nós adolescentes, né, nesse mundo de hoje que vivemos. O que mais me encanta são livros de poema. Amo livro de poema, amo livro de história em quadrinhos, livros românticos. Eu gosto muito disso, eu me identifico, né, com esses livros, porque eu vejo que eles têm tudo a ver comigo e tem uma mensagem também a passar. Então eu aprendo cada vez mais um pouquinho de cada, né? Porque eu, além de encontrar o que eu vejo em mim, eu consigo ver a realidade também, que ele também pode dar para mim. Eu acabo pegando isso, sabe? Eu acabo aprendendo. E eu gosto muito, né, de livros literários, livros principalmente de poesia. Eu também me encanto muito com livro de poesia, né? Revistinhas em quadrinhos, né? Livros informativos. Eu gosto muito. E infantil também, né? Porque eu também gosto muito, também me identifico muito com imagens, livros de imagens. Gosto muito do livro de Ziraldo, já li muito o livro de Ziraldo. E eu gosto muito de tudo que ele faz, do que ele expõe, né, para o livro dele. E eu me identifico muito, eu gosto muito de ler os livros dele, né? Já li alguns livros dele. E é isso, né? Me identifico.